Bom, primeiro vou apresentar o Piero. Então, como dito na abertura, né, nós vamos ter agora o início da apresentação dos alunos, que é 1 hora. Então, é graduação, mestrado e depois uma aluna de doutorado. Tá? Então, o Piero Arthur, da Universidade Federal do Paraná, vai fazer uma apresentação sobre universos acelerados de Brans-Dicke com campo fermiônico autointeragente. Então, na hora que você quiser, Pedro. Beleza, então, muito obrigado, muito boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a comissão por aceitar meu trabalho também. E então vou falar sobre esse trabalho que eu desenvolvi com meu orientador e também com um professor que começou a colaborar conosco, que ele é um modelo cosmológico, que ele propõe então uma alternativa ao caso, a explicação normal para a aceleração do universo, que é observada, que isso aí em geral é feito com a constante cosmológica, mas a gente introduz um campo fermiônico para tentar modelar isso. Então, a estrutura do trabalho está feita dessa forma aqui. Na introdução, eu vou falar um pouco sobre linhas gerais assim da cosmologia, tentando motivar a introdução desse modelo. Na parte do desenvolvimento e do modelo cosmológico, vou passar um pouco mais rápido, porque tem várias equações e muitas contas assim. Mas então explicar um pouco da teoria, da ação total do modelo, as equações, na forma implícita e na forma explícita, e aí discutir a solução numérica dessas equações e fazendo uma comparação com outros trabalhos e fazendo considerações finais depois. Então, na cosmologia padrão, um dos princípios norteadores é o princípio cosmológico, em que o universo se supõe que ele é aproximadamente homogêneo e isotrópico, em escalas muito grandes, em que as galáxias podem ser tidas como pontos, e uma consequência direta desse princípio é a métrica de Robertson-Walker, onde, nesse caso aqui, para um setor espacial plano, onde esse A aqui ele é o fator de escala, que ele vai dar uma ideia, então, da expansão ou contração do universo. Os constituintes, o conteúdo desse universo, ele, em geral, é modelado nesses sistemas mais simplificados como um fluido. Então, ele vai ser caracterizado por uma pressão e uma densidade, que são relacionadas dessa maneira aqui, com o W, o coeficiente barotrópico, que tem esses valores aqui para constituintes mais simples, como radiação, poeira e constante cosmológica. Esses três constituintes, eles se comportam dessa maneira aqui, numa cosmologia normal. A radiação ela decresce mais rápido do que a poeira, e a constante cosmológica, obviamente, ela fica constante. Então, em algum momento, ela vai se sobrepor às outras constituintes, e como ela é descrita por um fluido de pressão negativa, ela vai produzir aceleração, como eu vou mostrar nesse próximo slide. Então, o modelo padrão, ele considera a constante cosmológica e matéria escura não relativística, mas uma forma mais simples de abordar isso, sem levar em conta a anisotropia e outras coisas, é simplesmente colocar a métrica de Robertson-Walker nas equações de Einstein, com o termo cosmológico e fluidos no tensor de energia-momento, e uma das equações que vem das equações de Einstein é a equação da aceleração. Então, se percebe que a aceleração ela vai ser positiva se esse termo aqui se sobrepuser à densidade de energia, que, por hipótese aqui, nesses casos mais simples, é sempre positiva. Então, no caso da constante cosmológica, isso sempre vai acontecer, a aceleração sempre vai ser positiva, havendo então essas transições aqui, de um caso desacelerado para um caso acelerado, e na ausência dela, você teria que ter pressões negativas. Um caso em que ocorre pressão negativa é o caso do campo fermiônico. Então, a gente vai considerar um modelo com o campo fermiônico dentro da teoria de Brans-Dicke, que é uma teoria essencialmente onde se considera o acoplamento gravitacional, a constante gravitacional, como proporcional a um campo escalar, que vai depender da posição e do tempo. No caso da cosmologia, somente do tempo. E a ação desse modelo, dessa teoria, ele tem essa forma aqui, um acoplamento do campo escalar com o escalar de curvatura e um termo cinético para o campo escalar. Bom, a teoria do campo fermiônico em espaços planos, da relatividade especial, ela é bem conhecida, bem estruturada. E, bom, o campo fermiônico ele vai satisfazer a equação de Dirac,
no caso de spin meio, que vai provir dessa densidade lagrangiana de Dirac, com um termo de massa, e esses spinores eles se transformam entre referenciais inerciais, por essa maneira aí, que envolve, então, os parâmetros da transformação de Lorentz, e esse objeto aí que vai envolver as matrizes gama. A questão é que esse formalismo ele não vale em espaços curvos, porque o grupo de simetria da relatividade geral, que é o grupo de transformações gerais de coordenadas, ele não admite uma representação espenorial. Então, para contornar esse problema, você usa o formalismo das tetradas, que elas vão ser esses objetos aqui, mais ou menos uma matriz de transformação entre sistemas de coordenadas, que ele vai conectar, então, um sistema de referência onde tem uma geometria plana de relatividade especial, tensor de Minkowski, para um tensor métrico arbitrário numa geometria curva onde tem gravitação. Bom, então essa tetrada ela vai absorver essa dependência espaço-temporal das grandezas que você não consegue incorporar na relatividade geral, e que é o caso do spinor. Então a gente considera o spinor como escalar, e você precisa, então, considerar a derivada dele como um tensor de primeira ordem. Isso é feito introduzindo essa conexão de spin, que ela vai depender das tetradas, do campo das tetradas, e com essa conexão de spin, você define os coeficientes de Fock-Ivanenko, que são esses objetos aqui, que eles vão ser aquele termo inhomogêneo no spinor, que ele define, então, uma derivada covariante. Então, com isso, você tem um formalismo covariante do campo fermiônico na relatividade geral. E, bom, tem outras modificações, por exemplo, nas matrizes gama e no tensor de energia-momento, que vão depender das tetradas. Esse tensor, em particular, ele vai ter essa forma aqui, dependendo das tetradas. Esses parênteses aqui são uma simetrização nos índices. E a equação de Dirac, você também generaliza ela dessa maneira aqui, com um potencial de alta interação. No nosso caso, a gente considera ele dependendo do escalar e do pseudo-escalar. É uma forma bem genérica do potencial. E então o nosso modelo vai ser uma cosmologia de Robertson-Walker na teoria de Brans-Dicke, cujos constituintes seriam então poeira, radiação e campo fermiônico. E a ideia é simular, de forma qualitativa, essa transição entre um universo onde predomina a radiação e aí predomina a poeira, e então energia escura. Que nesse caso aqui, nesse gráfico, seria modelado pela pela constante cosmológica, mas no nosso caso, a energia escura ela seria modelada pelo campo fermiônico. Então a gente procura esse tipo de transição então, entre os constituintes, com o campo fermiônico sendo o componente maior no tempo futuro. Então, a ação ela tem esse formato aqui, com esses três termos, o termo de Brans-Dicke, o termo de Dirac e o termo de poeira e radiação. E o potencial que a gente considerou, ele tem esse formato aqui, vai depender desses invariantes, o escalar e o pseudo-escalar. E esse N aqui, o expoente, ele vai determinar o futuro, né, a evolução dos constituintes e da aceleração. Vai ser um fator bem importante nas equações. Bom, então, variando essa ação aqui, em relação às componentes, né, os campos de interesse, você obtém as equações de Einstein-Brans-Dicke para o campo gravitacional, as equações de Dirac, as equações de conservação, e também a equação dinâmica para o campo escalar. Então, para adequar isso aqui para a métrica de Robertson-Walker, as variáveis das tetradas e outras variáveis fermiônicas, tem um monte de contas que você precisa fazer, mas a questão é que você acaba tendo uma estrutura bem simples. As tetradas elas vão ser podem ser vistas como uma matriz diagonal, que depende do fator de escala, e aí os outros objetos, a matriz de Dirac e os coeficientes de Fock-Ivanenko também vão depender do fator de escala. E o tensor de energia-momento ele pode ser visto como um fluido também, mesmo para o campo fermiônico. E é interessante que, para esse potencial, a pressão ela tem esse formato aqui. Então, ela pode ser negativa para expoentes menores do que meio. E isso aí, em princípio, vai poder gerar acelerações positivas. Então,
usando tudo isso, né, nas equações que eu tinha mostrado anteriormente, você tem essas equações explícitas que a gente vai resolver numericamente. Essa aqui é a equação componente 1 da equação de Einstein, aí a equação do campo de Brans-Dicke, com o traço total do tensor de energia e momento, e as equações de conservação dos fluidos. E também a equação de Dirac, né, as 4 componentes do spinor, onde eu fiz algumas abreviações. Então, a ideia é resolver esse sistema aí de 8 equações diferenciais acopladas não lineares, resolver numericamente, e a gente vai escolher, então, um conjunto de condições iniciais que simulam um universo onde predomina a radiação, e aí depois o campo fermiônico passa a predominar e gerar um regime acelerado na expansão. Então, a gente escolhe esse conjunto de condições iniciais aqui. Então, no início, o campo fermiônico ele é muito pequeno, comparado aos outros constituintes. Seria, então, um universo que inicialmente tem bastante radiação e poeira, muito mais radiação do que poeira, e desacelerado. A condição do aponto ele é obtida pela equação de Friedmann, que é a componente 0, 0 das equações de Einstein. Tem essa forma complicada, mas ele dá um valor bonitinho. E o conjunto de parâmetros que a gente utilizou foi esse aqui. Então, um n igual a 0,3, ele produz uma pressão negativa. O potencial ele vai ter tanto o termo escalar quanto o pseudo-escalar. E a gente usa, né, os fluidos perfeitos de poeira e radiação com um campo fermiônico com uma massa pequena. Então, resolvendo numericamente esse sistema, a gente tem as densidades, então, que inicialmente se tem uma predominância de radiação, aí ocorre uma transição para um regime em que predomina a poeira, e depois o campo fermiônico passa a ser o constituinte predominante, porque ele decai muito mais devagar do que os outros constituintes. Bom, o campo de Brans-Dicke, a solução numérica dele tem esse aspecto aqui, que ele é fisicamente aceitável, é bem parecido, inclusive, com o primeiro gráfico do artigo original do Brans e do Dicke, para a curvatura nula. Então, após um certo tempo, ele passa a se estabilizar e crescer bem devagar. E o gráfico da aceleração, que, então, para n igual a 0,3, que é essa curva cheia aqui, você tem uma transição para um regime acelerado, ou para valores de expoente maiores não ocorre essa transição, o universo não tem uma transição para uma aceleração positiva, e para valores menores você tem uma transição que ocorre antes, e ela é maior, a aceleração acaba sendo maior. Bom, então umas observações é que essa pressão, ela gera, de fato, um regime acelerado. Na verdade, o expoente, para gerar esse regime acelerado, não é 0,5, ele é um pouco menor. Depois eu posso comentar o porquê disso. E a gente observa que o tempo de transição, então, onde ocorre essa transição na aceleração, ele ocorre bem depois do instante em que o férmion predomina. E, por outro lado, o campo de Brans-Dicke, ele estabiliza nessa região aqui, antes dessa predominância do campo fermiônico. E, bom, para analisar de uma forma mais completa o comportamento da aceleração, a gente pode aproximar a densidade eliminando o termo de massa. E aí você tem essa relação aqui entre a pressão e a densidade, e você resolve analiticamente a equação da conservação do tensor de energia e momento, e você tem essa relação fechada. E aí, jogando essa relação na equação de Einstein, a equação da aceleração no formalismo de Brans-Dicke, que é essa equação aqui mais complicada, você consegue, para tempos grandes, anular a maior parte dos termos, tirando o termo da pressão. E aí, então, você chega nesse resultado aqui, para tempos muito grandes, após o tempo de transição. E então, você consegue separar em uma classe aí de soluções. Então, para o n igual a 0, você tem um comportamento de constante cosmológica, com uma expansão, uma aceleração que cresce exponencialmente. N igual a 1 sexto é a aceleração, ela tem uma constante. Valores entre esses dois, eles produzem, então, uma oscilação contínua entre o caso constante e o caso exponencial. E no nosso caso, né, aquele 0,3, você tem esse comportamento com uma transição para o regime acelerado, aí um pico na aceleração, e ele tende a zero assintoticamente por cima. E para valores superiores ao expoente crítico, você tem um caso padrão da cosmologia com uma aceleração negativa,
que tende a zero e não ocorre nenhuma transição, que é o que acontece com poeira e radiação, por exemplo. Então, é interessante ver que, para n igual a zero, você simula exatamente o caso da constante cosmológica, né, com uma pressão que é negativa e constante. Essa questão da massa efetiva eu posso comentar depois. E é interessante ver também que o φ2 pontos, a aceleração do campo de Brans-Dicke, ele contribui positivamente para a aceleração, só que ele, na verdade, é desprezível para tempos grandes, ele acaba decaindo muito rápido, porque o campo de Brans-Dicke estabiliza. A gente fez uma comparação com modelos anteriores, que eles usavam um potencial unicamente escalar. E aí o sistema de equações é muito mais simples. Inclusive foi usando esse modelo que eu fiz esses gráficos aqui. E é interessante ver que nesses modelos aí não tem uma fase intermediária de poeira, porque a densidade fermiônica ela é aproximadamente, né, assim, ela é da ordem das outras densidades. Ela não seria, então, 20 ou 100 vezes menor, como nesse caso que eu estou mostrando. Bom, tem umas modificações que podem ser feitas aqui, que são consideradas nesse artigo, que são interessantes até para modelar a inflação. E a ideia, então, desse trabalho é mostrar que o campo fermiônico, que é um campo fundamental da natureza, ele pode ser usado para modelar esses regimes de expansão acelerada do universo, que seria, então, associado a um constituinte de energia escura. E não somente isso, que em geral se usa a constante cosmológica para modelar isso, mas ele gera um comportamento mais rico, né, dependendo dos parâmetros que você está considerando. Então, eu deixo umas referências aqui que foram utilizadas, e é isso. Eu agradeço muito a atenção, deixo meu e-mail para o contato, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Piero. A gente tem tempo para uma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida. Já abrir o microfone e perguntar. Eu queria fazer uma pergunta. Uhum. Primeiro, obrigada, Pedro, pela apresentação. Eu queria entender melhor o significado desse N. Esse N ele é a potência do potencial de autointeração, não é isso? Isso, esse expoente dessa soma aqui das contribuições escalares e pseudoescalares. Uhum. Então, na verdade, quer dizer, duas perguntas em uma. Esse N, porque, não sei, em física de partículas, quando a gente tem autointeração, a gente considera, né, o campo interagindo com ele mesmo. A gente usa, enfim, diagramas de Feynman para representar, e mais ou menos quantos campos aparecem, por exemplo, se são 4, a gente tem um vértice de 4 partículas interagindo. Né? Se esse N pode ser fracionário, como eu entendi, você está procurando um N crítico. Acima desse N crítico, você tem um comportamento determinado, abaixo você tem outro, você divide em regiões, não é isso? Isso. Uhum. Então, o que significa esse N fracionário? Quer dizer, que uma parte, entendeu? Assim, uma parte da parte, uma interação, uma meias, o que está acontecendo? Na verdade, a gente está considerando um campo clássico, né? O campo fermiônico clássico. Então, essa abordagem de diagramas de Feynman, ela teria uma quantização do campo fermiônico que a gente não está abordando. Mas realmente, sim, né? O caso 0.3, mas mesmo assim, seriam quantas partículas interagindo, né? Que tipo de interação é essa com esse potencial fracionário aí? A análise ela é realmente clássica, assim, eu não sei se seria um sistema estável, assim, para quantizar, mas realmente essa abordagem aí, eu acho que ela não faria muito sentido, né, de um diagrama de Feynman aí com uma interação, assim, de, por exemplo, um psi barra psi elevado a 0.5, assim, 0.6. E classicamente isso não... Classicamente é só um número, assim, que é usado aí para modelar o sistema. E você mostrou que quando n igual a 0, você reproduz o modelo da constante cosmológica? Isso, porque o n igual a 0 aqui, ele vai dar o v igual a v0, né?
Uhum. E Tá, que é uma constante. isso, aí a Mas aí você pressão, está... aí a pressão ela vai ser, como n igual a zero, vai ser menos V0 no caso. E a pressão associada à constante cosmológica é menos lambda. Então tem esse paralelo, né? O n igual a zero ele vai simular o caso da constante cosmológica. Uhum. Não sei se essa Então, é a pergunta. sim, não, é isso mesmo. Então, você considera que a sua matéria escura é um campo fermiônico e você consegue reproduzir o mesmo comportamento se você tivesse a constante cosmológica. Uhum. Que seria esse comportamento aqui desse crescimento exponencial da aceleração. Mas não somente isso, como para outros valores expoentes também. Isso já foi explorado antes ou esse resultado é de vocês, com n igual a zero? Não. Na verdade, me baseei em 2 artigos aí do meu orientador, que mexeu com esses modelos fermiônicos, mas não para o n igual a zero. Uhum. Mas é que o n igual a zero, ele reproduz o caso da constante cosmológica, né? Mas você tem um formalismo bem mais complicado com o férmio. Então, seria melhor já usar não, eu só estou me perguntando se isso não foi cosmológica. feito antes, porque são tantos candidatos para matéria escura que considerar um campo fermiônico... Quer dizer, eu entendo que essa interação, né, essa autointeração com uma potência diferente é novidade, mas eu estou me perguntando aqui se um campo fermiônico sem interação não já foi considerado antes, com tanto modelo de matéria escura que existe. Sem interação ele não vai gerar aceleração, que é uma coisa que eu tinha comentado aqui. Acho que o campo fermiônico tem autointeração. Está modelando a energia escura, né? Não Isso, matéria escura. Isso, aí. sim. Porque você, sem autointeração, você teria só o termo de massa, né, no campo fermiônico. E você consegue mostrar que, nesse caso, a pressão vale zero. Então, o campo fermiônico, ele está simulando um campo de poeira, na verdade. Que ele não vai gerar um regime acelerado. Porque aí a pressão, você teria um N igual a 0,5. Né? Então, a tua pressão ia ser zero. Uhum. Não sei Tá se... bom. Tá bom. Obrigada. Bom, agradeço mais uma vez, então, ao Piero pela apresentação. E se tiver mais algumas dúvidas, por favor, vão lá no Slack e tem lá o canal para as apresentações e façam as perguntas lá. Beleza, obrigado. Então, agora a gente pode passar para a apresentação da aluna de mestrado, Isabela. Deixa eu só... Vocês me escutam bem? Sim. Ok. Só vou passar você como co-host. Ok. Se quiser compartilhar a sua tela para... Ok. Vocês estão vendo? Tá vendo? Tá. Bem? Ok. Estamos sim. Então, agora, a apresentação da aluna de mestrado, Isabela Maeto, do Instituto de Física Teórica, Unesp, que vai apresentar um trabalho sobre estudo femtoscópicos das correlações D0D0 e D0/D0. Então, quando quiser. Ok. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de poder apresentar meu trabalho para vocês. Este trabalho, então, como já foi mencionado, ficou intitulado como Estudos Femtoscópicos das correlações D0D0 e D0/D0, e foi realizado ao longo do meu mestrado no Instituto de Física Teórica, sob a orientação da professora Sandra Padula e do professor Gastão Klein. Então, antes de começar, eu só queria fazer uma motivação para vocês esse trabalho. Então, a ideia é estudar essa ferramenta chamada femtoscopia, tá? Que é uma ferramenta que utiliza de uma função de correlação entre duas partículas, descritas em termos
do momento relativo desse par. E com essa função de correlação, a gente pode, por exemplo, investigar as dimensões espaço-temporais de onde essas partículas estão sendo emitidas, por exemplo, em colisões, certo? Mas, além disso, com o avanço dessa área, também descobriu-se que essa função de correlação era sensível a interações de estado final, como, por exemplo, a interação coulombiana, interação de Coulomb ou a interação forte. Então, algo muito interessante que nos chamou a atenção para talvez, então, utilizar essa ferramenta, a fentoscopia, para poder descrever a interação entre partículas. Então, essa é a ideia inicial do trabalho. Então, pensando nisso, a gente começou a olhar alguns sistemas e nos chamou a atenção aplicar isso para o sistema de D0, D0 e D0 D0, do meson D, né? Isso porque até então não tinha nenhum dado experimental e nenhuma descrição numérica para essas correlações específicas, D0, D0 e D0 D0, onde o barra aqui significa antipartícula, né? E o que nos chamou a atenção também nisso era que o D0, ele é um meson que é composto por um quark pesado, que é o quark C. Então, ele é composto pelo quark C e composto pelo quark U, que é um quark leve. Mas o que chama mais atenção aqui é exatamente o fato dele ser composto por esse quark pesado C, que daria um estudo muito interessante em correlações de partículas pesadas, interações de partículas pesadas, e isso poderia possibilitar e instigar a investigação de novos estados exóticos da matéria que são oriundos exatamente pela composição do quark C no meson D. Então, para poder fazer isso, a gente fez um estudo de teoria de espalhamento e desenvolvemos uma descrição numérica, aonde, para poder fazer isso, a gente utilizou de um potencial não local para descrever a interação entre os mesons D, e por conta disso, essa descrição numérica teve que ter como base a equação de Lippmann-Schwinger, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Mas então, rapidamente, uma contextualização histórica. A fentoscopia, na verdade, começou na radioastronomia, onde o Hamburg Brown e o Twiss fizeram uma medida do diâmetro angular de uma estrela utilizando a correlação entre dois fótons. Isso ficou conhecido como Intensity Interferometer Effect, ou então HBT Effect, em homenagem aos autores. Além disso, um pouco depois, com física de partículas, e já no começo das colisões de partículas, na procura do meson Rho, esse aqui que eu coloquei essa forma de decaimento aqui, na verdade, o GGLP, que ficou popularmente conhecido, eles fizeram uma medida da correlação angular entre dois pions idênticos. E isso ficou conhecido como formalismo da correlação fentoscópica de partículas idênticas. E é isso que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Então, para começar, eu quero explicar rapidamente como é que a gente define essa função de correlação. Então, ela é definida por essa razão de probabilidades, e se a gente fizer algumas aproximações e assumir algumas constraints, a gente consegue escrever isso como essa proporcional a essa integral do módulo quadrado da função de onda. Essa aqui é a função de onda total. E, além disso, a gente também tem essa dependência nessa função S, que é chamada de função fonte, certo? Que está relacionada exatamente com a região onde essas partículas estão sendo emitidas. Para fazer isso da forma mais simples possível, porque eu estou interessada no estado final do problema e não no estado inicial, eu vou assumir essa função fonte sendo uma distribuição gaussiana, como está demonstrado na equação 2. E aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês é esse parâmetro R maiúsculo, que é chamado de tamanho da fonte. Então, a gente vai tomar como base alguns resultados partindo disso. Então, ok. Então, essa função de correlação C, ela vai ter duas contribuições para o meu caso. A primeira contribuição é a estatística quântica, porque eu estou lidando com partículas idênticas, certo? E a segunda contribuição é a interação de estado final, que vai ser a interação forte só, porque os D0s, nesse caso, são partículas eletricamente neutras. Então, beleza. Como que a gente vai poder, então, encontrar uma expressão para essa função de correlação? Primeira coisa a gente tem que fazer é trabalhar com a função de onda. Então, algo super simples, que a gente vai descrever, então, essa função de onda para mesons de spin zero, que vai ser simétrica na parte espacial. Então, tem como ir levando aqui em consideração que a interação está sendo dominada pela onda S, ou seja, momento angular igual a zero. Por isso que eu tenho a minha psi de zero aqui, que é a função de onda espalhada, e a J0, que é a Bessel esférica para L igual a zero. Tá? Então, se eu fizer um módulo quadrado dessa função de onda total e retornar naquela integral e realizar a integral, eu tenho a expressão 4. Aonde, o que ela está mostrando aqui? Eu tenho
1 mais a contribuição da estatística quântica mais a contribuição da interação forte. Então, isso me mostra que, se a função de correlação for 1, isso significa que eu tenho um platô, isso significa que minhas partículas não estão correlacionadas. Então, para minhas partículas estarem correlacionadas, eu espero que isso vai acima de 1 ou abaixo de 1, certo? E isso vai depender de quais partículas que eu estou olhando e como que isso aqui se comporta. Então, beleza. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que eu vou obter a função de correlação dessa equação 4 partindo da direita para a esquerda, certo? E como que a gente pode fazer isso? Olhando para essa expressão, a única coisa que eu não tenho a menor informação é a psi 0, que é a minha função de onda espalhada. Porque eu posso olhar isso para um problema analítico, tentando achar uma expressão analítica para isso, ou então algo numérico. E eu vou tentar mostrar as duas coisas para a gente poder comparar. Tá? Então, primeiro, algo numérico seria resolver alguma equação de Schrödinger, equação de Lippmann-Schwinger, que me dê essa psi 0. Agora, a parte analítica, uma coisa que a gente pode fazer é escrever essa função de onda na região assintótica. Então, eu tenho essa expressão agora, onde a minha função de onda ganha contribuição do observável de espalhamento, que é chamado de phase shift ou defasagem, que é essa delta zero. Além disso, eu posso melhorar um pouquinho essa expressão e ainda escrever essa minha função de onda em termos de um outro parâmetro importante na teoria de espalhamento, que é a amplitude de espalhamento, que é essa f de 0 que eu chamei aqui. Então, eu tenho uma expressão agora para a minha função de onda espalhada, descrita na equação 5, que depende de observáveis de espalhamento e da amplitude de espalhamento também. Se eu realizar o módulo quadrado disso e retornar na expressão 4, eu posso, então, ter uma expressão para uma forma analítica para descrever, então, essa função de correlação. Isso ficou conhecido como o modelo de Lenitsky-Leibowitz, e tem essa cara da caixa em vermelha, onde essa função F1 e F2 estão explícitas aqui. Aqui, o que eu só quero chamar atenção para vocês é que eu tenho que adicionar um termo à mão, que é um termo de correção, por causa que eu estou corrigindo a parte não assintótica, já que eu assumi como hipótese que a minha função de onda está lá na região assintótica, certo? Longe do potencial. Então, eu coloco esse termo aqui à mão, proposto pelo Lenitsky e pelo Leibowitz. Então, agora, essa minha expressão, ela depende, então, da minha amplitude de espalhamento, que eu posso obter ela a partir da definição da matriz S, né, da matriz S, como está descrito aqui, em termos da cotangente do phase shift. Certo? Mas, além disso, se eu lidar bem com alguns limites, eu ainda posso expandir essa cotangente e encontrar algo que a gente chama de effective range expansion, que me dá informações sobre outros dois observáveis de espalhamento, que é o scattering length e o effective range. Então, essa expressão é muito interessante porque me faz conexões com o experimento e me faz conexões com variáveis que falam sobre a interação entre partículas, como, por exemplo, o scattering length e o effective range. Então, ok, então eu tenho uma expressão analítica. Agora, vamos tentar olhar isso para o problema numérico, certo? Como um problema de espalhamento convencional, eu vou ter uma função de onda incidente, essa função de onda vai passar por uma região de potencial, e essa região de potencial vai fazer com que essa função de onda espalhe, certo? Como, por exemplo, aqui eu falei, com a dominância na onda S, ou seja, momento angular igual a 0. Então, uma forma de resolver isso, para o caso que eu tenho aqui, se eu tenho um potencial não local, é usando a equação de Lippmann-Schwinger, que mais popularmente conhecida, ela tem essa expressão aqui em termos do operacional. Então, a ideia é que eu possa resolver essa matriz T, que é chamada de Transition Operator, e essa matriz T, ela vai então, eu tenho que fazer uma conexão com a função de onda. Então, uma forma de fazer isso é utilizar a dita composição de ondas parciais e escrever a minha função de onda em termos dessa matriz T. Mas aqui só uma peculiaridade por uma questão numérica, se vocês olharem essa integral aqui, vocês vão ver que ela tem um polo. Então, às vezes pode ser um pouquinho complicado de lidar com isso numericamente. Então, uma forma de resolver isso é usar uma outra matriz, que é chamada de Reaction Matrix, que é escrita em termos dessa T-Matrix, mas ela é completamente real. Então, eu posso ter essa expressão e aqui some esse polo, então eu não tenho problema para resolver isso numericamente. Fica muito mais fácil de lidar com o problema. Então, perfeito. Agora eu tenho uma expressão analítica e uma possível expressão para resolver isso numericamente, obtendo, então, essa função de onda espalhada, e eu posso agora retornar isso na função de correlação. Então, vamos tentar ver como que isso fica. A única coisa que está faltando agora é eu explicar para vocês qual que é o potencial aqui que eu vou utilizar na equação de Lippmann-Schwinger para descrever essa interação entre os mesons D.
Então, como eu falei para vocês antes, os mesons D eu não tinha nenhum guideline teórico ou experimental, então algo que a gente fez foi utilizar um modelo de quarks que já existia e que descrevia muito bem pions e kaons. Então, o que a gente fez foi estender esse modelo para mesons charmosos, que é o caso do meson D. Isso foi baseado nessa tese do Sérgio Spiegel e também nessa publicação. A forma de fazer isso é, eu tenho um estado mesônico, por exemplo, e esse estado mesônico ele vai ser escrito em termos de uma função de onda com todos os parâmetros e dos operadores de criação dos quarks. Então, a única coisa que eu fiz foi escrever esses operadores de criação com os quarks do meson D, que é o U e o C. E essa função de onda aqui agora vai ter um parâmetro que também vai depender do meson D, ou seja, esse eta aqui depende da massa dos quarks constituintes, né, do C e do U. Então, feito isso, eu posso, então, evoluir agora esse operador de potencial em termos do valor esperado, né, por exemplo, de um problema de espalhamento, entrando os 2Ds e saindo os 2Ds, né, no estado final e estado inicial, e eu obtenho duas expressões, dois termos de potencial, um short range e um long range. O short range é de interação de contato spin-spin, e o long range é um one meson exchange, então a troca de um meson. Feito isso, então, agora eu tenho todo o material para poder obter, então, de fato, a função de correlação e mostrar alguns resultados para vocês. Primeiramente, eu queria mostrar, então, os observáveis de espalhamento. Eu posso obter o phase shift partindo daquela matriz R, que eu falei lá alguns slides atrás, e do phase shift eu posso usar o effective range expansion para poder obter, então, valores de A0 e R0 para o caso dos Ds, que foi o que eu fiz aqui com esse fit, mostrando aqui, então, no gráfico os valores que eu obtive. Com esses valores, então, eu pude fazer um plot para comparar o modelo de Lenitsky-Leibowitz, LL Model, com os meus resultados numéricos. Então, fazer uma comparação meio que analítica e numérico. E como a gente pode ver aqui, eu usei dois valores de tamanho da fonte, lembra que eu falei daquele parâmetro que era importante? Então, 1.5 e 3.0, 1.5 em vermelho, 3.0 em verde. E o que é interessante aqui é que o modelo de Lenitsky ele tem algumas limitações por causa daquele termo de correção, onde o tamanho da fonte ele tem que ser maior ou igual ao effective range. Por isso que a gente vê um resultado um pouco mais aproximado, uma curva um pouco mais ajustada para o caso de 3.0, enquanto que para o 1.5 a gente vê que alguns pontos estão um pouco deslocados, mas por conta dessa limitação do modelo, já que é uma aproximação, como eu havia falado para vocês antes. Aqui nesse slide eu coloquei de fato os resultados, então aqui eu coloquei todas as contribuições para dois valores de fonte diferentes. Então na esquerda eu tenho 1.5 e na direita eu tenho 3.0. Aqui nos gráficos eu coloquei então a contribuição da estatística quântica, da correlação total, ou seja, estatística quântica mais interação forte e da interação forte. Certo? Então, o que é interessante de mostrar aqui é que a estatística quântica deu algo que eu esperava que era para acontecer, porque como os mesons D são bósons, a função de correlação, em geral, ela vai acima de 1, pelo fato da estatística quântica ter uma correlação atrativa. E algo também muito interessante aqui, que a gente observou, é que a interação forte, se a gente vê, por exemplo, a diferença entre a estatística quântica e a correlação total, ela tem um efeito maior, um efeito mais visível, mais perceptível para tamanhos menores de fonte. Então, isso pode ser alguma dica ou alguma ideia de aonde que dá para procurar efeitos mais significativos, da interação forte para o caso dos D0s, D0, D0, D0 barra, D0 barra. Então, para finalizar, a gente queria fazer um estudo dessas correlações fetoscópicas, olhando para esses problemas e olhando para a interação de partículas, partindo então dessa fórmula, que eu não comentei, mas chama Kunin-Pratt Fórmula. Para isso, então, a gente desenvolveu um código para poder resolver a equação de Lippmann-Schwinger para o caso de potenciais não locais, que era, em específico, a minha situação aqui com os D0s. Então, nós fizemos um estudo da correlação de D0, D0, D0 barra, D0 barra. Vimos que é mais perceptível a interação forte para valores menores de tamanho da fonte. Os resultados numéricos reproduziram bem o modelo de Lenitsky, que é uma base analítica para a gente poder ver se os numéricos estavam funcionando e reproduzindo algo que a gente poderia esperar. E esperamos que esse resultado possa ser algum guideline ou alguma sugestão para a curva da função de correlação, para que isso possa gerar uma expectativa de uma busca experimental disso nos colisores de partícula.
Então, eu queria agradecer o financiamento pela CAPES, o SPRACE, que é o grupo que eu faço parte, ao IFT pela estrutura para poder fazer esse trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Isabela. Então, agora a gente abre para as perguntas. Eu tenho uma pergunta, acho que no slide 10, você mostra o gráfico da correlação, explicar. Ok. Na verdade, eu queria entender, assim, meio que são duas perguntas. Uma é se pode extrapolar o R de maneira que ele fique tão pequeno que a correlação total seja negativa. Tá. E qual seria o significado, assim, de uma correlação negativa? Tá, ok. Muito boa a sua pergunta, muito obrigada. Em questão de extrapolar o R para um valor muito, muito pequeno, por que que isso não faria muito sentido? Porque esse R, ele é o tamanho da fonte. Então, o que isso significa, né? O que isso poderia significar, por exemplo, num experimento? Isso seria o tipo de colisão. Então, chutando alto isso, falando de uma forma bem simples para poder ver se fica claro, isso poderia ser, por exemplo, se eu tenho uma colisão entre dois prótons. Então, se eu tenho uma colisão entre dois prótons, a gente espera que esse tamanho da fonte seja muito pequeno, certo? Então, isso pode ser em torno de 1 femtometro, 1,2 femtometro. Tem outras variáveis que dependem disso, mas se a gente pensar nisso de uma forma mais ilustrativa, seria mais ou menos isso. Então, hoje em dia, né, o que a gente colide menor possível seriam, por exemplo, prótons, né? Então, não teria como extrapolar isso para algo tão menor, não faria muito sentido ter esse tamanho da fonte menor, exatamente pelo aparato experimental e o que a gente espera do experimento para reproduzir isso. Então, por exemplo, a fentoscopia é muito conhecida em colisões de íons pesados. Então, se você colide, por exemplo, chumbo-chumbo, isso já vai para 4,0 femtometro, 5,0 femtometro, entendeu? Então, não teria muito significado ou muito sentido a gente querer um R tão pequeno só para tentar aumentar esse efeito da interação, porque isso não seria reproduzível no experimento, entendeu? Entendi. Muito obrigado. Então, uma correlação negativa, talvez se a gente considerasse outras variáveis da fonte, alguns outros tipos de variáveis, pode até ser que isso talvez teria algum sentido, mas pelo que eu sei, e pensando nisso, no que eu sei que é reproduzível no experimento, não faria muito sentido eu ter que me preocupar com isso. Então, eu preciso sempre ter em mente que esse cuidado com o tamanho da fonte, porque eu preciso pensar o que vai ser feito no experimento para poder tentar mostrar que isso de fato faz algum sentido. Entendi. Então tem a gente tem uma pergunta no chat do Valdir. Ele está perguntando como é o experimento para obter esses dados. Ok, tá. Tudo bem. Para poder obter esses dados, então... eu não estou conseguindo... Deixa eu ver se eu consigo fechar o chat aqui. Ok, fechou. Como é que funciona? Então, como eu estava falando, isso, que nem, por exemplo, o SPRACE mesmo, que é o grupo que eu falei que eu faço parte, ele tem tem colaboração com o CMS, que é o Compact Muon Solenoid do LHC, certo? Do Large Hadron Collider, no CERN. E o que é feito para poder reproduzir isso é que, por exemplo, deixa eu voltar alguns slides. Então, a gente tem, por exemplo, colisões de íons pesados, como eu estava comentando com vocês, né? Então, eu colido um chumbo com outro chumbo, isso vai gerar um monte de partícula, e a gente vai ter um monte de... um resultado absurdo em relação a isso. Então, como eu posso obter a função de correlação experimentalmente, né? Olhando, então, da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, igual eu faço. Essa razão aqui, ela vai ser, na verdade, o número... Então, por exemplo, eu vou olhar... Eu estou olhando para D0, certo? Então, vai ser o número de partículas, o número de D0s, de pares de D0s, que vão estar do mesmo evento, para pares de D0s de eventos diferentes. E o que é um evento? Um evento é
eu colidi 2 chumbos, esses 2 chumbos vão decair, vão gerar, por exemplo, pares de D0, e esse D0 vão decair em outras partículas que vão, então, bater no detector, e a gente vai reconstruir esse evento para poder chegar até os D0s. Então, isso é um evento, entendeu? Então, a forma de olhar isso no experimento é dessa forma. Então, eu tenho que olhar para esses números de eventos, de pares de D0, que vão decair em outras coisas, que vão bater no detector, e feito isso, eu consigo, então, olhar quantos que vieram e ter uma relação para poder ter essa função de correlação. Então, é assim que é feito experimentalmente. Por exemplo, no LHC, no CMS, o Alice também tem feito isso e por aí vai. Não sei se ficou alguma dúvida, se eu respondi completo. Bom, ele está agradecendo. Então, obrigado novamente, Isabela. Agora, então, a gente... Muito obrigada. Então, agora a gente pode passar para a apresentação de doutorado da Ivana. Deixa eu só colocar como co-host. Ivana, se quiser compartilhar. Vou a sua compartilhar tela. agora. Só um minuto aqui que eu tô. Eu vou ter que sair da página e voltar para conseguir compartilhar minha tela. Só é rápido. Ok. Agora eu voltei novamente e tenho que me colocar como co-host. Prontinho. Já está como co-host. Você consegue? Conseguem ver minha tela? Sim. Mas tá bem em cima. Então, a gente vai dar início à última apresentação de doutorado da Ivana Ribeiro. A Ivana Ribeiro é da Universidade Federal da Paraíba e vai nos apresentar um trabalho chamado Entropia Termodinâmica e o Causa Universal em Diversidade Biológica. Então, quando quiser. Boa tarde, pessoal. Também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar apresentando aqui nesse congresso. E eu vou apresentar hoje, como já foi dito, um trabalho intitulado Entropia Termodinâmica e o Caos Universal em Diversidade Biológica. Esse trabalho foi desenvolvido em colaboração com o meu orientador, Jorge Gabriel, e a gente desenvolve no nosso grupo daqui
aqui na UFPB, o grupo de Física Mesoscópica. Bom, uma das grandes teorias que a gente conhece remonta de meados do século XIX, é a teoria de Darwin para a evolução. A evolução é um fato, é algo factual e constatado, e Darwin, ele elaborou uma teoria, sua teoria da evolução, para explicar por que os sistemas evoluem, por que as espécies evoluem, e uma dos grandes méritos da sua teoria era estabelecer uma base para a biologia evolutiva através de mecanismos lineares e irreversíveis. A teoria de Darwin é um dos primeiros momentos em que o emergentismo entra na física e que conceitos como aleatoriedade e causa entram na física. Uma das questões que até hoje são amplamente discutidas entre os cientistas, principalmente biólogos, é como surge a diversidade. Eu, particularmente, sempre fiquei impressionada. Por que existem tantas cores diferentes nas flores? Por que existem tantos pássaros diferentes? Por que existe tanta variabilidade de espécies? E como seria possível chegarmos a uma teoria ou a índices que possam descrever de maneira fidedigna essa diversidade que a gente encontra nos ecossistemas? E, atualmente, essa pergunta se torna ainda mais relevante, dado que a gente tem vivenciado de várias espécies entrando em extinção, dessa interação do homem capitalista com o ambiente, que tem gerado uma grande transformação em todos os ecossistemas distribuídos na biosfera. Então, uma das questões que nós temos nos perguntado qual seria esse índice para medir a diversidade dos ecossistemas. Uma questão que os biólogos vêm debatendo e os físicos da biologia é que, por mais que hoje nós temos alguns índices para medir a diversidade dos ambientes, dos ecossistemas, esses índices eles carregam intrinsecamente alguns erros que não tornam a representação desse ecossistema tão realística quanto desejaríamos. Então, juntamente com o meu grupo, a gente propõe uma solução para tentar, pelo menos, uma solução inicial para resolver essa questão dos erros lógicos que surgem nos quantificadores de diversidade no ambiente. Então, a motivação desse trabalho seria encontrar um paradigma para fazer com que esses índices de diversidade estejam de acordo com teorias já existentes na física. E por que isso seria tão relevante, ou por que essa ideia surgiu? Com certeza, as ideias não surgem do nada. E uma das coisas que nos motivou a encontrar uma solução em termos de um paradigma unificado é no sentido que existem 3 teorias distintas, a termodinâmica, a teoria da informação e a diversidade biológica, em que surge a entropia, que é conhecido na literatura como entropia de Shannon. Surge nessas 3 teorias fórmulas semelhantes, que ficou mais conhecido como entropia de Shannon. Existe aqui, na primeira equação em caixa, um índice unificado. Os índices de diversidade podem ser representados através dessa fórmula, incluindo o índice de Shannon. Quando Q, que é um parâmetro de não extensividade, é igual a 0, então a diversidade é igual a R, onde R representa a riqueza das espécies, ou seja, o número de espécies em um determinado ambiente. Quando Q é igual a 1, só uma observação, quando Q é igual a 0, então as espécies são tratadas de maneira indistinta, e se diz que ela aparece no sistema com a mesma intensidade. Quando Q é igual a 1, ela vai tratar tanto da questão das diferentes espécies que existem no ambiente, como qual a probabilidade de, caso eu selecione um locus desse ambiente, qual a probabilidade de surgir a espécie 1, 2, 3, enfim. Então, a
o índice de entropia de Shannon, ele quantifica essa incerteza em surgir uma espécie ou outra. Então, e esse índice de diversidade, em que quando a gente faz o Q igual a 1, ele surge e em um determinado limite, a exponencial da diversidade fica dado com menos somatório de PI e ln de PI, que é semelhante à entropia de Shannon. Sendo que, na teoria de Shannon, ele estava preocupado em classificar sinais elétricos, e ele lança mão da teoria da informação para fazer isso, o que nada tem a ver com o estudo dos biólogos. Os biólogos teriam descoberto a entropia de Shannon sem fazer referência à teoria da informação. E, naturalmente, todos aqui sabem que Boltzmann, que também foi um outro emergentista, ele consegue chegar numa fórmula para entropia, que ficou conhecida como entropia de Gibbs-Boltzmann. Então, nessas três teorias surgem fórmulas matemáticas semelhantes, e isso nos levou a buscar algum elemento comum entre essas três teorias, de tal forma que a diversidade biológica ficasse amparada em duas teorias que são amplamente aceitas pela comunidade científica, a termodinâmica e a teoria da informação. E assim, fazer com que a gente possa inferir mais coisas sobre um sistema biológico sendo estudado. Então, diante desse cenário, surgem três questões. Tudo bem, vamos procurar um paradigma triplo unificado entre essas três teorias. Até aí, tudo bem, é uma questão muito bonita, inclusive. Mas quais são os problemas inerentes? Bom, primeiro, como eu já falei anteriormente, nenhuma conexão entre a teoria da informação e a diversidade biológica tinha sido estabelecida. E a questão persiste a ser resolvida se existe algum conceito que unifique teoria da informação e diversidade biológica. O segundo ponto a se perguntar, e que Shannon se perguntou, a termodinâmica e a teoria da informação podem ser descritas em termos de um conceito comum? Isso já foi respondido em torno dos extensivos trabalhos de Szilard, através do princípio de Landauer, e mais recentemente Benaim também publicou vários trabalhos mostrando o elemento comum entre termodinâmica e teoria da informação. O demônio de Maxwell, ele foi exercitado por Szilard, e a reversibilidade e o determinismo foram totalmente aniquilados dentro dessas teorias. Então, temos uma unificação entre termodinâmica e teoria da informação. Será que teríamos uma unificação entre termodinâmica e os índices de diversidade entrópicos da diversidade biológica? Bom, na biologia, os índices de diversidade mais amplamente aceitos são através de análises entrópicas, mas não existe um elemento físico, um conceito físico comum entre esses índices de diversidade entrópicos e a entropia física termodinâmica. Então, para nós, fica o seguinte problema: como encontrar um elemento comum entre a diversidade biológica e a informação, e como encontrar um elemento comum entre a diversidade biológica e a termodinâmica. Para tal, o que foi feito, a gente lança mão de uma simulação numérica, a gente adota um modelo de Lotka-Volterra simples, em que a gente vai simular três modelos diferentes usando as regras, o modelo de jogo de pedra, papel e tesoura. Esses três modelos são um que contém 3 espécies, o que contém 4 espécies e o que contém 4 espécies, sendo que uma delas, que no caso seria esse Dzinho, é chamado de predador de topo. O predador de topo, ele, ao interagir com as espécies A, B e C, ele é capaz de destruir as outras espécies do ambiente, mas ele tem um tempo finito de vida. Ao realizar essas simulações para esses três modelos diferentes, o que a gente observa é a formação intrigante de certos padrões espirais de não equilíbrio que emergem mesmo se inicialmente a gente colocar uma distribuição aleatória no nosso sistema.
O segundo ponto é que, tudo bem, embora esse padrão de não equilíbrio possa ser visualizado diretamente, como a gente visualizou aqui atrás, a densidade de indivíduos, quando a gente vai observar, ela fica flutuando no tempo, como a gente vê através desses gráficos, onde essa região sombreada diz respeito à distribuição das espécies. Ok, então a gente sabe que o sistema atinge o equilíbrio, mas a gente sabe que o número de indivíduos no sistema é fixo, mas a densidade deles fica flutuando. Essa é a nossa primeira constatação. A segunda constatação é que, dentro da nossa perspectiva de tentar investigar esses índices entrópicos, então vamos tentar, nesse sistema que a gente simulou, para esses 3 modelos, tanto de predador de topo, tanto um sistema que tem 3 quanto 4 espécies, tentar observar qual é o comportamento da entropia. Especificamente, qual é o comportamento da entropia de Shannon para esses sistemas. Mais uma vez, reforçando, o número de espécies ele é fixo no regime estacionário, a gente atinge o regime ergótico, mas as flutuações de não equilíbrio passam a depender de certos parâmetros da nossa simulação, como o sigma, que diz respeito à coexistência cíclica, o epsilon, que diz respeito à migração, mi, que diz respeito à reprodução. Cada um desses parâmetros a gente pode definir inicialmente, e eles fazem com que essas flutuações elas sejam maiores ou menores. E assim a gente surge uma questão sobre a diversidade no ecossistema. Tudo bem, se todas as espécies são comuns, a diversidade é proporcional à riqueza. A probabilidade de encontrar a espécie A é a mesma da espécie B e a mesma da espécie B. Mas a entropia ela é interpretada como uma incerteza na identificação das espécies em uma amostra, e não como o número de indivíduos de cada espécie na comunidade. Se a gente trata da entropia de Shannon, que também é conhecida na biologia como entropia de Shannon-Wigner, e adota a base logaritmo 2, ela representa o número mínimo de perguntas que eu tenho que fazer, com uma resposta binária de sim e não, para especificar, em média, a identidade daquela espécie em uma certa amostra, de maneira que foi distribuída de maneira probabilística. Então, surgem 2 questões. Será que essa entropia de Shannon-Wigner é um índice de diversidade, bem como ela recupera a termodinâmica de Gibbs-Boltzmann? Ou seja, será que esse índice de diversidade é compatível com as leis da termodinâmica? Segundo, o valor da incerteza é associado à heterogeneidade dos indivíduos. Será que ela segue uma hipótese objetiva como a do caos molecular da teoria de Boltzmann? Será que existe um conceito para surgir especificamente esse índice? Ok, tudo bem. Se a entropia de Shannon não satisfaz objetivamente o índice de critério universal para sistemas biológicos, então poderia ser que esse índice específico não satisfaz. Mas será que outras entropias satisfariam, como a de Cissales ou a de Henning, poderiam atuar como índice de diversidade compatíveis com a termodinâmica? Bem, recentemente, aliás, antes de entrar nesse ponto, o que a gente fez para responder essa pergunta em primeiro lugar, vamos testar a entropia de Shannon-Wigner. E aí, fazendo uma simulação para testar a entropia de Shannon-Wigner, uma das coisas que mais surpreendeu é que, inicialmente, a gente estava tratando de um sistema fechado. Quando a gente fez a simulação da entropia, o que a gente verificou é que existe uma supressão inicial do valor da entropia. Inicialmente, ela diminui. E justamente essa diminuição está associada com a formação de padrões que a gente verificou lá na primeira figura que eu mostrei. E o segundo ponto é que a gente verificou que essa entropia flutuante, que fica o tempo inteiro a flutuar, ela diz respeito ao fato do sistema ser um sistema aberto e ele está o tempo inteiro trocando recursos com o meio. Então, a gente tem isso. Mas ainda assim, ficamos com a questão: será que a entropia de Shannon pode ser um índice de diversidade compatível com a teoria, com a termodinâmica? Recentemente,
uma área que tem ganhando grande visibilidade, que vem ganhando grande visibilidade, se chama termodinâmica quântica, e nessa área busca-se generalizações para a segunda lei da termodinâmica, que incorpore os mecanismos microscópicos e quânticos que existem em um sistema. E isso deu essas generalizações da segunda lei têm como origem os teoremas de flutuação e, especificamente, as relações de incerteza termodinâmica. Essas relações de incerteza termodinâmicas, elas estabelecem uma conexão entre flutuação e produção de entropia. E ela é representada por foi recentemente, eu acho que em 2019 ou 2020, foi publicado no Physical Review Letters digamos, o último tool, a relação de incerteza termodinâmica mínima, ou seja, qual é essa função, qual é a cara dessa função, dessa produção de entropia, dessa função f de S, para que eu consiga achar uma desigualdade mínima para que um sistema, para que ele satisfaça as leis da termodinâmica, ele teria que satisfazer essa desigualdade, essa relação de incerteza. Então, isso nos deu um caminho para investigar os índices de entropia. Por quê? Para compatibilizar um sistema, para que a gente consiga compatibilizar um sistema biológico com a termodinâmica, esse sistema biológico, essa forma de escrever o sistema biológico, necessariamente tem que satisfazer essa relação de incerteza termodinâmica, já que ela contempla uma generalização da segunda lei da termodinâmica, que seria a menor desigualdade possível. Sendo assim, a gente fez uma simulação para investigar se essa relação de incerteza era violada ou satisfeita. O que verificamos? O resultado crítico da nossa investigação, que nos deixou totalmente abismados, é que em todos os cenários possíveis, quando o sistema tem 3 espécies, quando tem 4 espécies, quando tem um predador do topo, e para os diferentes índices de diversidade, seja o de Shannon, ou de Thales, ou de Henning, como, por exemplo, em todos esses cenários possíveis, o índice de diversidade escrito conforme os biólogos vêm adotando, eles violam tudo. Ou seja, eles não estão de acordo com a termodinâmica. Então, a gente começou a levantar uma hipótese, que depois verificamos que era plausível, de que existe uma constante fundamental associada aos processos biológicos, como que seria análoga à constante de Boltzmann para os gases. E a gente chamou, de maneira muito humilde, de imperativo universal dos sistemas biológicos, que a gente denominou de KBS. Quando a gente faz essa simulação, implementando esse KBS, que seria essa constante para os sistemas biológicos, o que é que a gente verifica, por exemplo, aqui na simulação para a entropia de Shannon? Que para valores muito pequenos dessa constante, ainda assim existe violação do TU. Quando ela está acima de 1, o TU passa a ser satisfeito. Aqui nessas outras figuras, nessa região em branco, são regiões em que o TU é satisfeito. São os valores de KBS para os quais o TU é satisfeito. E aqui também, no gráfico A, essa parte branca são os valores da constante para os quais o TU é satisfeito. Então, a gente verificou a necessidade da existência de uma constante que tem que ser maior ou igual que 1 para que seja satisfeito o TU. E aí, essa constante ela vai variar de acordo com o sistema que você está trabalhando, é uma constante fenomenológica. Então, tudo bem. Veja que a primeira pergunta, a gente conseguiu, em parte, a primeira pergunta a gente conseguiu responder. Para compatibilizar o índice de diversidade termodinâmica, o índice de diversidade biológico com a termodinâmica, pelo menos a segunda lei a gente já conseguiu compatibilizar através dessa constante, que é o imperativo universal dos sistemas biológicos. Então, uma parte já foi satisfeita. Mas ainda desculpa assim... interromper, só lembrando que de menos de apresentações já está acabando já, né? Tá bom, eu já estou acabando. Para a gente ter tempo de fazer uma pergunta. Tá bom, obrigada. E o segundo ponto, mas ainda falta um outro aspecto, que seria compatibilizar com
com a outra lei da termodinâmica, com a terceira lei da termodinâmica. E isso é feito quando a gente verifica, através da nossa simulação, que existe uma correspondência na entropia, através dos estudos de Shannon, de Szilard, de Landauer, em teoria da informação, a gente sabe que a entropia é o negativo da informação. E elas estão relacionadas através dessa primeira fórmula, entropia, o negativo da informação, e existe uma certa constante. Então, essa constante, que também vai ser incorporada no nosso índice de diversidade, ela surge como essa medida da incerteza que está embutido no índice de diversidade, a incerteza de que, selecionando aleatoriamente um certo locus, qual a probabilidade desse locus ser ocupado por uma das espécies do sistema. Então, surge essa outra constante. E aí, fazendo uma analogia com a terceira lei da termodinâmica, significa que essa constante aditiva, ela surge para mostrar que existe um mínimo de temperatura. Em que sentido? No sentido que, se eu tenho um sistema em que só uma espécie existe, esse sistema ele não pode existir na prática, porque um indivíduo ele precisa de, no mínimo, outra espécie para interagir com ele, para que ele possa predar. Então, essa é a analogia que a gente faz do nosso índice de diversidade com a terceira lei da termodinâmica, compatibilizando assim esse índice de diversidade com a termodinâmica. E aí, nesse ponto, a gente já consegue compatibilizar com a teoria da informação, fazendo essa analogia. E para ir ainda mais à frente, a gente constatou que nesse sistema existe o caos. Isso já tinha sido feito na literatura, mas agora, pela primeira vez, a gente observa que nesse sistema existe o caos universal, semelhante ao que são estudados em sistemas mesoscópicos, sistemas de física nuclear, por exemplo. Então, em conclusão, a gente demonstra uma reconciliação entre esses índices de diversidade com a termodinâmica quântica e com a teoria da informação, e para isso a gente faz uso de teoria de matrizes aleatórias, de simulações numéricas e dos teoremas de flutuação. Eu queria agradecer mais uma vez, eu faço parte do grupo de física mesoscópica, nessa imagem é o meu grupo aqui na Paraíba, e esse estudo foi financiado pela CAPES. Esse artigo se encontra em submissão, está submetido numa revista, no Scientific Reports, e em breve a gente espera publicar. Obrigada a todos. Então, muito obrigado, Ivan, pela apresentação. A gente tem tempo para uma pergunta, mas se alguém tiver alguma pergunta. Se não, eu tenho uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta sobre meio de definição mesmo. Acho que para mim ficou muito claro, como é que é definido nesse seu trabalho o conceito de diversidade? Eu vi que você falou sobre índices de diversidade, mas como é definido esse conceito para poder abordar aí o seu trabalho? Então, a diversidade, assim, usual, e na verdade isso é uma grande discussão ainda na biologia, qual seria um conceito para a diversidade. Mas certamente, se a gente adota só como a riqueza, se a gente confunde diversidade com riqueza, certamente a gente vai encontrar um certo problema, porque o fato de saber quantas espécies diferentes existem naquele sistema não me dá uma descrição tão fidedigna do sistema. Então, através dessa, como a gente está adotando uma análise entrópica, a gente está dizendo, vou analisar a diversidade do ponto de vista entrópico, então a gente está considerando dois conceitos, que é, em um determinado sistema, qual é a riqueza quantas espécies tem ali, e o segundo ponto é qual a probabilidade de encontrar uma determinada espécie em um locus daquele sistema. Então, eu estou adotando justamente
estou vendo a diversidade em termos dessa incerteza em encontrar uma determinada espécie ou não em um locus do meu espaço amostral. Entendi. Muito obrigado. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Na sua simulação, você usa, você colocou um número de espécies, não é isso? Colocou 3, 4. Sim. Que tão complexo é para extrapolar esse número de espécies que você está considerando? E se vocês conseguem ter uma ideia, né, sem ter feito as simulações com esse número maior, se essa conclusão que vocês chegaram, que vai ter uma constante que é universal, ela vai persistir se vocês aumentam? Quer dizer, eu sei que vocês não fizeram, então vocês não têm a resposta, mas vocês têm como ter uma ideia se parece que essa constante vai persistir? Então, obrigada pela pergunta. Essa pergunta foi feita pelos referees também, no sentido assim, tá, tudo bem. Essa afirmação é muito forte. Você está dizendo, sempre vai existir essa constante. Mas então, sobre a primeira pergunta, da forma como eu implemento a simulação, é uma simulação discretizada. Então, eu estabeleço as regras e aí eu vou fazendo um sorteio, por exemplo, a espécie A, e aí eu vou sortear. A espécie A que é uma rede, eu vou simular uma rede, e no caso dessa simulação era uma rede 514 por 514, e aí em cada um desses pontos vai haver uma determinada espécie. Cada uma dessas espécies eu vou sortear. Essa vai por geração, essa vai ocorrer, essa vai se deslocar, essa vai reproduzir ou não. E aí, dependendo do vizinho que ela encontra, essa operação vai poder ser satisfeita ou não. Então, computacionalmente, para mim, existia uma limitação. Mas existem formas de barrar essa limitação que é através de um modelo contínuo, resolvendo as equações diferenciais de fato. Existem vários modelos estocásticos que podem ser resolvidos, por exemplo, usando as equações de Fokker-Planck, ou resolvendo as equações diferenciais de Lotka-Volterra. Eu acho que seria uma forma de colocar mais espécies no sistema. Sobre a outra questão é que esses modelos especificamente que a gente estudou, esse modelo de Lotka-Volterra, discretizado, esses jogos que a gente simula, e esses modelos tipo, com 3, 4 espécies e com um predador de topo, eles já são muito, digamos, difundidos na literatura e eles já batem com vários experimentos. Esses modelos especificamente, eles conseguem descrever muito bem alguns experimentos que já existem, reais, por exemplo, experimentos com corais, que se verifica a formação de padrões e conseguem ser descritos através dessas simulações. Então, meio que a gente está se baseando digamos, no passado do modelo, que já bate assim, muito fielmente com resultados experimentais de fato. Mas eu não teria como afirmar, eu não posso afirmar de fato que a minha simulação ela vai ser válida se eu colocar 30 mil espécies. Não, eu não sei. Mas uma coisa que eu sei é que a relação de incerteza que a gente está usando é a relação de incerteza mínima. Então, pelo menos para esses modelos que já são bem usados na literatura e que já batem, a gente vê uma violação em qualquer cenário. Se a gente tem acesso à distribuição inicial ou se a gente coloca uma distribuição aleatória. Sempre viola se a gente não coloca essa constante. E aí surge um ponto interessante, porque se viola para esses modelos e eu preciso de uma constante maior do que 1, então tudo bem, pode existir para, sei lá, N espécies de tal forma que não viole se eu não tiver essa constante. Mas não ter essa constante significa que ela é 1. Então eu posso dizer que existe uma constante que é maior ou igual que 1 para que exista essa compatibilidade, independente do modelo, já que existem, pelo menos para esses 3, ocorre a violação. Não sei se ficou claro o argumento. Uhum. E a sua limitação, ela é uma limitação computacional ou ela é realmente operativa? Quer dizer, se você tiver
mais capacidade computacional, você consegue colocar mais espécies ou ainda assim vai ser complicado? Assim, para mim, eu ainda não consigo. Existe uma limitação computacional que me impede de encontrar um método sistemático para ficar colocando mais e mais espécies. Então, sim, existe uma limitação para mim. Eu não sei se outras pessoas já conseguem fazer naturalmente a simulação, mas eu tenho uma limitação computacional no meu código que eu não consigo rodar nas máquinas que eu tenho disponíveis. Então, eu teria que otimizar meu código de tal forma que eu conseguisse, digamos, fazer em um tempo hábil, obter esses resultados sem que ocorra uma falha, sem que o computador pegue fogo, né? Tá bom, tá bom, obrigada. Bom, então, quero agradecer mais uma vez a Ivana pela apresentação, pelas respostas às perguntas. Chegamos ao fim do primeiro dia e amanhã a gente volta dando continuidade ao congresso. Então, muito obrigado, pessoal, e até amanhã.